ele trata aqui de um assunto bem delicado. Aqui, essas expressões aqui que nós lemos, né, carnais, uma coisa bem forte, né, bem forte. Mas Deus sempre quer o melhor para nós, sempre, sempre. Como foi falado hoje pela manhã, Deus não quer que ninguém se perca, ninguém. Ele faz tudo o que Ele pode. E aqui nós vemos então esta palavra de Deus para aqueles irmãos naquela igreja. E eu quero então ver alguma coisa, hoje é um culto de ceia, é uma palavra mais para nós, igreja do Senhor, sobre a maturidade espiritual. Nós, cada um de nós, devemos nos analisar, verificar como nós temos agido no nosso dia a dia, nas nossas relações com as pessoas, com Deus. Porque nós vamos ver aqui na sequência, e ele traz algumas situações que ele diz que aqueles irmãos de lá já eram para terem abandonados, e ainda não haviam abandonado. Então o crescimento espiritual e a maturidade espiritual, ele é um processo que acontece em nossas vidas, é um trabalhar de Deus. Deus vai nos limpando com a sua palavra, o Espírito Santo vai nos ajudando, vai nos auxiliando, vai nos mostrando as coisas, nos revelando, dizendo aonde nós devemos melhorar, onde nós devemos arrumar, isso em cada um de nós. Então, se nós vamos permitindo o trabalhar de Deus em nossas vidas, as coisas vão progredindo, nós vamos melhorando. O apóstolo Paulo diz, né, eu não cheguei ainda na perfeição, mas eu prossigo, eu vou avante. Nenhum de nós chegou ainda à estatura de Cristo. Ninguém, porque nós erramos. Nesta semana eu falhei, você falhou, todos nós aqui. Ninguém é santo aqui a ponto de dizer eu não pequei nada. Mas nós erramos, mas chegamos diante de Deus e pelo sangue de Cristo, como foi cantado hoje pela manhã, nós somos lavados e redimidos neste sangue precioso. E aqui então, ele trata desse assunto importante, deste crescimento. E nós vemos a expectativa que ele tinha e a realidade daqueles irmãos de lá. Ele diz aqui, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Não vos pude falar. Então ele queria falar, ele tinha o desejo. O assunto dele ali naquele momento era outro, porque ele diz aqui, eu não pude falar. Nesta carta dá-nos a entender que ele queria tratar de um outro assunto, mas tinha que voltar, não é, atrás para tratar de coisas que já eram para estar solucionadas. Lembra quando eu ficava em recuperação, lembra que quando nós ficávamos em recuperação na escola? Eu fiquei em recuperação, né? Não sei se alguém mais ou fui só eu que fiquei em recuperação, mas eu ficava em recuperação. Lembra da recuperação? Vocês lembram? Eu não sei se ainda tem recuperação, mas antigamente tinha, né? Tu não passava por média, ficava em recuperação. A recuperação, tu ia revisar todo o conteúdo do ano, né? Para depois fazer um exame para ver se passava. Aqui meio que está fazendo isso, ele está recuperando aqueles que não haviam progredido, não haviam adquirido uma certa maturidade espiritual. Ele diz, não vos pude falar. Olha só, quando nós entendemos que é Deus falando através da sua palavra, porque Deus está usando um vaso, que é o apóstolo Paulo, e quando nós abrimos a palavra de Deus,
nós entendemos que é Deus falando conosco, não é mesmo? Eu penso assim, é Deus falando comigo. Agora Deus pega e diz para aquele povo lá, diz, ó, eu quero tratar um assunto com vocês, eu quero ir mais profundo, eu quero trazer um alimento mais sólido, para firmar mais vocês, mas não posso. Eu tenho que trazer coisas mais leves. E aí nós vamos vendo, depois, ele diz, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podem. Ele traz o início quando começou. O início, está certo. Com leite vos criei. A questão aqui não é o início. O início está certo. O primeiro alimento da criança qual é? Normalmente é o leite, não é? Mas depois, quando ela vai crescendo, ela tem que abandonar, tem que deixar. Porque ele usa aqui, ó, ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podem. E outra, no versículo 13, ele traz de novo ainda, ó, porque ainda são carnais. Então esse ainda aqui, que aparece três vezes aqui, em 2 versículos, mostra um período que já deveria ser superado. Eles deveriam estar lá na frente, mas estavam ainda patinando. E não podiam ter revelações de Deus, crescer espiritualmente, com novos propósitos de Deus, com novos trabalhos, novas tarefas, novas revelações, porque ainda tinham esta situação que havia ficado para trás. E as nossas atitudes, como as deles aqui, demonstram em que fase do crescimento nós estamos. Ele faz essa comparação, né, do crescimento ali cronológico, né, da criança, vai passando o tempo, vai crescendo, mais especificamente quanto à parte alimentar, mas o foco dele, o objetivo dele é levar-nos a meditar e a pensar, refletir na nossa trajetória espiritual, no processo de Deus com cada um de nós, que é um processo diário, em todo momento. Deus está trabalhando em nossas vidas para que nós possamos crescer. Então, apesar do tempo e da palavra de Deus que eles tinham, eles não haviam permitido, deixado Deus fazer a limpeza necessária. Porque nós vamos ver ali, atitudes deles eram coisas que não deveriam mais ter no meio deles. E Jesus, ele, falando em João capítulo 15, versículo 1 ao 3, ele diz o que era necessário, né, para aqueles irmãos de Corinto lá. Ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então isso aqui, exatamente isso aqui, eles não oportunizaram a palavra de Deus realizar na vida dele, a limpeza necessária, porque é Jesus que está falando. Não é? A palavra de Deus é que nos limpa. Agora, o crescimento, mais especificamente no crescimento espiritual, ele exige
algumas renúncias de nós. Coisas que nós praticávamos, ou que nós praticamos, e a palavra de Deus nos orienta a abandonar, então devemos renunciar, por conta da direção de Deus. Agora nós vamos ler 1 Coríntios, nesse mesmo sentido, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo 11. Capítulo 13 fala da supremacia do amor, a suprema excelência do amor. Capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 11. Você que tem a Bíblia pode acompanhar aí. Também agora temos aqui as TV, aqui o pessoal de baixo aqui pode ler aqui, né? Aí os de cima daqui a um tempo vai ter aqui, né? Vai ter em cima, vai ser isso. Olha aí, ó. Tem uma profecia aqui que diz que a semana que vem vai ter telão aqui para os irmãos de cima acompanhar, e vai ser bem. Mas é para trazer a Bíblia também, né? Viu? Não é para deixar a Bíblia em casa. Continua trazendo a Bíblia, tá? Isso é muito bom por causa dos hinos, né? Alguns hinos que a gente não conhece, aí o irmão ali do som coloca e a gente acompanha. Tudo é para melhorar o nosso culto a Deus. Então, olha só. Nós vamos ver aqui, versículo 11. Quando eu era menino, o que ele fazia? Falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Outras traduções traz criança. Mas logo que cheguei a ser homem ou adulto, acabei com as coisas de menino. Teve a mesma coisa, tem um processo ali, tem um tempo. Eu fazia as coisas de menino, falava, sentia, pensava. A questão não é o ser menino e o agir como menino, o ser criança e agir como criança. A questão que a Bíblia está nos tratando aqui é o tempo que passou e nada mudou. Já era para ter andado, já era para ter mudado, já era para ter deixado algumas coisas, mas ainda não deixou. As crianças fazem coisas de criança, quem é pai, quem é mãe, sabe disso, normal. Mas a criança vai crescendo, ela vai deixando, não é mesmo? Vai deixando, vai aos poucos, vai abandonando aquelas coisas ali. E na vida espiritual é assim também. Toda criança vai ter atitudes de criança. Então, ele está cobrando de nós aqui uma atitude compatível com o nosso tempo de caminhada, com o nosso tempo de fé. Essa é uma análise de cada um. Cada um tem que fazer essa reflexão. Que tempo eu tenho de caminhada com Jesus? Tenho 1 mês. Bom, eu sou uma criança. Tá certo, vou fazer coisas de criança. Estou aprendendo a recém, estou caminhando, estou iniciando a minha jornada cristã. E os adultos, né, espiritualmente, de mais tempo, têm que entender e ajudar. Mas agora, não, eu já estou há 10 anos. 15, com Jesus, seguindo, 20, bom, aí já não é mais criança, e aí tem que ter atitudes de adulto, tem que ser maduro. Aqui ele diz, que deixou para trás as coisas de criança. Então nós devemos deixar para trás as coisas que não agradam a Deus, que não estão diante da vontade de Deus. Não é? Quando me tornei homem, acabei ou deixei para trás as coisas de
criança. E rapidamente vamos ver alguns sinais de imaturidade que ele traz ali, neste capítulo 3 de 1 Coríntios. Olha só, alguns sinais que está na Bíblia aqui, que ele diz: porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões. Não era para ter mais isso lá, mas ainda tinha. E a palavra de Deus vai dizer em Provérbios capítulo 14, versículo 30, que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Olha que forte, né? Vejam, falando aqui sobre a inveja que existia lá, que não era para ter mais. Pode ser de coisa de criança, mas de adulto não. O coração em paz dá vida ao corpo. Que Deus nos ajude a ter coração em paz, né? Nosso coração limpo de toda inveja. O que Deus deu para o fulano é do fulano, é a bênção dele. O que Deus tem para mim é para mim. A bênção dele pode ser melhor, glória a Deus. Deus conhece a estrutura dele, Deus sabe o que ele fez para chegar lá, Deus sabe as lágrimas que ele derramou nas madrugadas, Deus sabe o quanto aquilo vale para ele. Talvez para você Deus tenha coisa muito maior, não sei, é Deus que sabe, Deus conhece cada um de nós. O certo é que na estante de Deus, na prateleira de Deus, tem uma bênção para mim e para você. Eu não preciso me preocupar com o outro, eu tenho que me preocupar comigo, aquilo que Deus tem para mim. Louvado é o nome do Senhor. O apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 16, diz ainda: pois onde há inveja e ambição, aí há confusão e toda espécie de males. E nós vemos que é um problema sério, né? Se a gente lê a Bíblia ali, ó, desde Gênesis, lá no início, não é mesmo? Por que que Caim matou Abel? Não é? Pela inveja. E aí vai passando, vai folheando a Bíblia, várias disputas, brigas, contendas, e vai ver ali no meio ali, tinha um sentimento de inveja, um do outro. A Bíblia diz, né, que os fariseus, os escribas, entregaram Jesus a Pilatos por inveja. Pilatos diz, a Bíblia diz, né, que Pilatos reconheceu que foi por inveja. Vejam que coisa tremenda, a inveja. Mas em nome de Jesus, esse espírito vai embora. Não é? Em nome de Jesus, vai embora, Deus vai nos livrar. Depois ele fala, contendas, desavenças, discórdia. Esse é um mal que também estava lá. E quando a gente vê lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós vemos que é uma coisa tão perigosa, contendas, desavenças, tão perigosa, que pegou duas pessoas importantes da época, né? Lembra de Paulo e Barnabé? Lembram dali daquela situação? Se a gente lê Atos capítulo 15, nós vamos ver que Paulo e Barnabé tiveram um problema lá sobre o sobrinho de Barnabé, né, chamado João Marcos, se ia nas viagens missionárias com eles ou não. Eles estavam se preparando para fazer viagens missionárias. E então surgiu aquela questão. Paulo não queria levar ele, porque ele na primeira viagem havia desistido, foi e voltou, e Barnabé queria levar. E a Bíblia diz que houve uma contenda entre eles, e cada um foi para um lado, né? Paulo pegou Silas, foi para um lado, e Barnabé pegou Marcos e foi para outro. Vejam, isso estamos falando de grandes homens de Deus lá no início, que Satanás não leva ninguém para compadre.
Ele podendo fazer alguma coisa para atrapalhar, para dividir, ele faz. Mas graças a Deus que a gente vê ali que a coisa foi superada. Depois, mais lá na frente, né, Paulo inclusive elogia Marcos, né, ele pede até para Timóteo, me traz algumas coisas, eu estou na prisão, e traz Marcos também, traz contigo, ele me é muito útil na obra. Graças a Deus que foi superado. Mas se eles não têm aquele sentimento de resolver as coisas, não é? Porque a criança, espiritualmente é assim, ela ficou aborrecida com alguma coisa, ele fica bicudo, anos e anos e anos, e só vai aumentando, e vai ficando mais longe, e é uma brasinha que vai se afastando, e a brasa afastada, ela acaba apagando, não é mesmo? Deus está aqui em nosso meio, falando conosco, eu creio, é uma palavra para a igreja hoje, não é fácil, não é? Ficar aqui, o pastor que fala bastante, né? Não é fácil a gente falar essas coisas assim, mas é o que Deus coloca no coração da gente. Eu falo com temor, porque eu também preciso mudar em muitas coisas, não é? E às vezes acontecem situações em que a gente sai bem machucado, bem ferido, né? De alguma palavra que dizem, alguma coisa que falam da gente, do nosso viver, e quem é que não fica triste com isso, quando falam, né, da esposa, do esposo, do filho, da filha, quando é que não fica triste com isso, quando machucam alguém? Todos nós. Você já não ficou triste alguma vez, quando falaram mal de você? Se fulano vem para cá, eu vou para lá, se ele vem para lá, eu vou para cá. Se ele entra pelo corredor da direita, eu vou pela esquerda. E assim passa anos e anos. E se ele participa na ceia na parte de baixo, eu participo na parte de cima. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas graças a Deus que Paulo e Silas eram vacinados. Teve ali um probleminha todos nós temos, dificuldades todos nós temos, vamos enfrentar aqui dificuldades, vamos. Às vezes tem um inimigo que preparou uma seta lá e acertou, machucou, feriu, tudo bem. Mas vai ter o tempo da ferida cicatrizar, vai ter o tempo. Glória a Deus, e você vai estar alistado novamente no exército de Deus, lutando ao lado de todos, com o mesmo propósito, aleluia, de continuar. Isso são coisas de pessoas maduras, que sabem superar situações adversas, saber superar, né? Deixar para trás, né? Deixando para trás as coisas que ficam, eu prossigo, disse o apóstolo Paulo, deixando para trás muitas coisas que deveriam ter ficado lá para trás, ainda estão na nossa frente, determinando as nossas ações, o que falamos, como agimos, que já eram ter para ficado lá, longe, longe, quanto mais longe melhor. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, glória a Deus. Vejam, a pessoa que é madura, ele vai ter confiança em Deus. A pessoa que é madura, sabe que Deus está na frente, que Deus cuida, que Deus leva, que Deus conduz. Mas o imaturo, ele vai duvidar das coisas, ele vai duvidar daquilo que Deus é capaz, daquilo que Deus pode fazer. Os irmãos lembram ali de Josué e Calebe? Lembram lá quando o povo de Israel saiu do Egito? Lembram? Estavam entrando na terra prometida, e aí teve os gigantes, e a Bíblia diz que Josué e Calebe confiaram em Deus.
Sinal de pessoas maduras. Mas os outros 10 espias que foram juntos não confiaram. E eles tinham o mesmo tempo, vejam, tinham o mesmo tempo de ensino. As mesmas coisas, os mesmos milagres, todos presenciaram. A Bíblia não mostra que o Mar Vermelho só Josué e Caleb viram se abrir, todos viram. O maná que descia ali do céu, que Deus dava para eles no deserto, todos comeram. Os milagres todos viram no deserto, todos. Mas só 2 tinham confiança. E a pessoa que tem intimidade com Deus, que está crescendo espiritualmente, ele vai confiar. Algumas situações vão ser ruins, difíceis, mas ele vai confiar, sabe que Deus vai dar vitória. Deus é poderoso para dar vitória em todas as situações, e ele confia. Hoje não está bom, mas eu confio, foi Deus que me chamou, foi Deus que me escolheu. Ele não me chamou para perder, me chamou para vencer. Mas ele disse que no mundo eu teria aflição, teria dificuldade, irmão Alex, que todos nós temos, uns pouco mais, outros um pouco menos, mas uma coisa que nós não podemos deixar é de ter confiança em Deus. Como disse o salmista, esperei com paciência no Senhor. Ter confiança, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Aleluia, glória a Deus. E outro sinal de maturidade é quando eu busco entender qual é a minha função no corpo de Cristo. Todos temos importância no corpo de Cristo, e eu não devo desejar ou querer o lugar do outro. Você é importante para Deus, muito importante. Você tem uma função na igreja, no corpo de Cristo, todos vocês têm. Cada um de nós tem. Deus nos chamou para fazermos parte, Ele nos compara a membros do corpo, e Ele diz, todos os membros têm uma função, você tem. E quando eu entendo isso, eu não me vitimizo, eu não digo que eu não tenho importância, que eu não sirvo para nada, que eu sou esquecido. Não, você tem importância sim, você tem. De repente, em algum momento, você ainda não te encaixou naquilo que Deus tem e Deus quer para você no corpo. Mas que você tem valor, que você tem importância, você tem. E a pessoa madura sabe disso, né? E ele vai buscar aquilo que Deus quer para ele. A pessoa madura, ela entende que as provações, um ponto importante, a pessoa madura, estamos falando sobre maturidade cristã. A pessoa madura entende que as dificuldades que nós passamos são propósitos de Deus. Deus está no controle de tudo. As provações que você passa, as lutas, o crente maduro, ele sabe, ele entende que ali Deus tem alguma lição para dar, para ensinar, ou até um erro que ele cometeu, alguma falha e tem uma consequência. Qual a lição que eu vou tirar daquilo ali? A pessoa que é madura, ele vai buscar isso aí. Mas o imaturo, a primeira coisa que vai tentar é achar um responsável, né? Um culpado para a situação dele. Primeira coisa, não vai procurar qual a lição que eu tiro disso. Aí ele vai dizer que quem foi o responsável? Quem é o culpado? Quando chegou lá para
Deus chegou para Adão, né? Adão disse, mas foi a mulher que tu me deste. O erro foi dele, porque ele também aceitou, mas ele jogou para a mulher, né? E a mulher foi lá, não, mas foi a serpente que me enganou. Vejam. Mas o crente maduro, ele diz, errei, falhei, não deveria ter feito, mas fiz. Bom, voltar atrás eu não posso. Se nós pudéssemos voltar o tempo atrás, né, quantos acertos nós faríamos, coisas erradas que nós fizemos na vida, né, Junei? Quantas? E nós poderíamos voltar atrás e arrumar, se assim fosse, né? Mas Deus não deixou essa possibilidade. A possibilidade que Deus nos deixou é de arrumar o que está para frente. É consertar o que está à nossa frente. Para trás não dá, não tem como, ninguém volta lá para trás no tempo, né? O homem quer um dia voltar ao passado e tentar consertar, mas Deus limitou isso. Eu deixo você arrumar para frente, conserta o que você estragou, arruma o que você errou. Daqui para frente. Glória a Deus, aleluia. Isso o maduro entende, a pessoa que é madura espiritualmente sabe que as coisas vão ficar para trás, mas ele vai arrumar o que está na frente dele. Se ele tem que acertar algumas arestas com alguém, ele vai tentar acertar. No que depender de vós, diz a palavra de Deus, tende paz com todos. Depende de ti? Depende, Senhor. Então vai ter paz. Agora, se não depende de ti, aí a Bíblia te isenta. Mas se depender, tem que fazer. Eu tenho que fazer. Aleluia. Ele entende então que as provações, as dificuldades, é um processo neste crescimento para ele ir ficando cada vez mais maduro. É como Deus pegando ali o barro, né? Barro e fazendo o vaso. É um processo. Deus trabalhando, Deus está agindo, melhorando, arrumando as coisas que não estão boas, né? Ele chegou ali barro, chegou criança, mas está pegando um formato de vaso, está na mão do oleiro, o oleiro está amassando, está ajeitando, está colocando na roda, fazendo girar. Só o oleiro sabe o jeito que vai ficar, mas o importante é ele está na mão do oleiro. Ele vai seguir o curso da vida, até o oleiro olhar, esse é o vaso que eu quero, é desse jeito, dessa cor, desse formato, cada um, né, diferente do outro, mas todos aqui saíram das mãos do oleiro. Glória a Deus, aleluia. O crente maduro entende isso, tem que passar esse processo na mão do oleiro. Glória a Deus, às vezes dói, mas ele vai sair bem. Saiu das mãos do oleiro. Tinha uma pessoa, não sei se era a minha esposa que conta, que tinha uma colega dela, acho que era uma colega tua, que quando ela ficava com raiva, ela ia fazer pão, né? Quando ela ficava com raiva de alguém, ela disse que ia fazer pão, né? Vou contar essa história para nós ilustrar aqui o trabalhar de Deus. Então, essa colega da minha esposa ficava com raiva de alguma coisa, ela disse que ia fazer pão caseiro, pão caseiro. E ela conta que os melhores pães saíam quando ela estava com raiva, porque ela dava tanto soco naquela massa, dava tanto soco e batia com aquela massa, e rodopiava aquela massa para lá e para cá, e descarregava toda a raiva dela naquela massa. E depois botava no forno e saía uns pão que chegava a transbordar da forno. Deus permite que situações venham em nossas vidas, não é? E é como assim, a gente está levando, né, solavancos, levando soco, machucando, sendo machucado, mas é Deus permitindo.
não é? Estamos ali como uma massa na mão do padeiro, uma massa e dá-lhe aqui, dá-lhe ali, dá-lhe aqui, e a gente pensa que, ainda bem que acabou, terminou, aí ele pega e bota no forno ainda, para esquentar, bota lá, acho que é 100 e poucos graus, né? No forno, ainda vai para o forno ainda, não acabou ainda a provação, vai para o forno, né? Mas depois sai um pão bem bonito. Assim é a vida espiritual conosco. O crente maduro pode dizer: Senhor, me ajuda, me dá força, eu não quero desistir, aleluia, está doendo e eu ainda sei que tem um forno me esperando, mas eu quero terminar o processo, eu quero terminar o processo, eu quero ir em frente, não pare no meio do caminho, aleluia. Eu não quero ficar como lá a igreja de Corinto, lá no início, criança espiritual, mas eu quero ser maduro, eu quero ser maduro, eu quero crescer, aleluia, glória a Deus, que Deus nos ajude, louvado é o nome do Senhor, que Deus nos dê graça. Quantas coisas falaram, ou falam de você, e vem o inimigo e tenta, mas tu tem que dar uma resposta, não pode ficar assim, mas o maduro espiritual, ele diz: não, vale a pena? Vale a pena? Será que vale a pena? Maduro espiritual, entrega para Jesus. Eu vou encerrar com um exemplo da Bíblia. Tem uma pessoa, eu estava lendo esta passagem, e me veio ao coração uma pessoa, quando a gente fala do rei Saul, lembra do rei Saul, o primeiro rei de Israel? A Bíblia fala que ele foi rejeitado por Deus, não foi? E aí Deus escolheu Davi. Mas tem uma lição do rei Davi, do rei Saul, e eu quero ler com você, uma lição do rei Saul, que nós devemos ter para hoje, e muito importante, olha só, 1 Samuel capítulo 10, primeiro livro de Samuel capítulo 10, e o versículo 27, 1 Samuel, já estamos indo para o final, e versículo 27, olha só: mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes. Olha agora, porém, ele se fez de surdo. Saul era surdo? Não, ele se fez de surdo. E sabe por que ele se fez de surdo? Eu fiquei pensando, porque ele tinha um propósito. Qual era o propósito aqui? Ele foi nomeado rei, ungido rei, e ele tinha que livrar o povo de Israel dos inimigos. Ele tinha uma peleja pela frente, uma batalha pela frente. E aí ele foi ungido rei, e aí tem essa parte aqui do povo dele mesmo. Se levantou alguns lá e disseram assim, mas esse aí vai nos livrar, esse aí não, esse aí não. Quem sabe se fosse nós que ouvisse isso, nós fosse lá tirar satisfação: mas quem é tu? O que tu está pensando comigo? Eu fui ungido pelo profeta Samuel, sacerdote Samuel, aleluia, glória a Deus, eu fui ungido, está aqui as testemunhas, quem tu pensa que tu é? E aquilo que deveria unir eles para pelejar contra os de fora, ia acabar dividindo a nação, ia acabar dividindo os grupos, porque ia ter mais grupos junto com esses aqui. É mesmo, você tem razão, ele não tem condições.
Mas Saul não. Saul se fez de surdo, porque ele tinha algo maior em vista. E se tu folhear mais a seguir, capítulo 11, depois, né, que ele vai lá e ganha a batalha, tudo, né? Se você for ler isso aí, você vai ver que ele liderou o exército de Israel e ganhou a batalha dos amonitas, venceu ali aquela opressão, aquela ameaça. Aí, olha só, não acabou ainda. Então disse o povo a Samuel, o povo falou lá para Samuel, já haviam vencido, estavam em festa. Quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Agora estão falando daqueles que eram contra Saul, lembra? Dai cá aqueles homens e os mataremos. Trazem eles para cá que nós vamos resolver esse problema, vamos acabar com eles. Saul de novo aqui, aparece Saul. Olha o que Saul disse. Porém, Saul disse: não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. Não morrerá ninguém. Antes ele se fez de surdo, não quero ouvir palavras negativas, palavras que venham me desmerecer, desqualificar. Isso não me interessa, eu tenho uma guerra pela frente, eu tenho que me preparar, eu tenho que unir o exército, vão me fazer de surdo, isso não vai me abalar. Às vezes nós temos que agir assim como Saul, porque nós temos uma guerra, irmãos, uma guerra espiritual muito grande. O inimigo, se puder nos destruir a nossa casa, nossa vida, casamento, tudo, se ele puder destruir, ele destrói. A nossa guerra são com o inimigo, com as hostes espirituais da maldade, não entre nós, como aqui alguns israelitas queriam fazer. E depois Saul ainda dá o exemplo, não, além de eu me fazer de surdo, eu não sou vingativo, não vou me vingar. Glória a Deus, olha que lição maravilhosa do rei Saul, porque a Bíblia é linda, né? A Bíblia traz os acertos e os erros das pessoas, mas essas são duas lições que nós precisamos hoje. Não é assim que acontece às vezes? Mas fulano me fez isso, fulana me fez aquilo. Agora vai ver só, agora é a minha vez, agora que eu estou bem, eu vou pisar mesmo. Saul não, é dia de festa, aleluia, é dia de festa, é dia de vitória, nós nos libertamos da opressão, eles são da nossa família também, eles erraram, eles falaram mal de mim, mas isso ficou para trás, disse Saul, ficou para trás, vamos olhar para frente agora, eu não quero vingança, porque ainda surgiu lá os abençoados, agora Saul, que você está bem, que você venceu, vamos lá e vamos acabar com eles. Saul diz, não, ninguém morre mais, ninguém mais morre, aleluia. E às vezes nós estamos entre nós, matando os outros, porque as nossas flechas devem ser lá, né, no pecado, nas coisas que nos separam, não é mesmo? Nas coisas que nos separam, aleluia. E aí armamos as nossas lanças, nossas espadas, e pegamos as nossas armas, e ficamos lutando contra aqueles que falaram alguma coisa, ou contra aqueles que não é do nosso grupo, aleluia. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, aleluia, para nos ajudar a crescer espiritualmente, a crescer, aleluia. Sabe que tem um clássico
um clássico infantil, você vai lembrar, chamado Peter Pan. Lembra do clássico infantil? As professoras aí sabem. Esse clássico diz que tem uma criança que quer ser sempre criança, e ela vive no mundo dela, na terra do nunca. Que Deus nos ajude a não ser Peter Pan, mas que possamos crescer. Senhor, me ajuda a crescer. Eu um tempo fui criado com leite, mas agora eu quero o alimento sólido, Senhor. Me dá palavra, me dá sustento e me dá força. Em nome de Jesus. Amém.